Centro Educacional Girassóis, segunda série do ensino médio, aula 17. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? É a Teacher Marcela. Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje? Seguindo com a nossa matéria do livro, hoje nós vamos começar a falar de Reported Speech e vamos continuar fazendo as nossas Reading Comprehension, as nossas compreensões, interpretações de texto. Então, vamos tentar entender um pouquinho o que é o reported speech, ou discurso indireto. Para quando a gente usa? Para que a gente usa? Então, a gente usa o discurso indireto, ou reported speech, quando a gente precisa dizer alguma coisa que alguém disse. Exemplo, tá? Ali no início a gente tem uma frase: I'm going to the cinema tonight. Alguém disse: eu vou ao cinema hoje à noite. Mais tarde, talvez, você queira dizer para alguém o que aquela pessoa disse. Então, você diria: fulano disse que vai ao cinema hoje à noite. Ok? Então, essa é a utilização do discurso indireto. Você quer, a pessoa que está falando quer dizer alguma coisa que alguém disse. Então, normalmente, como isso funciona? A gente usa verbos que deixem isso claro, que estamos transmitindo uma informação, uma frase que foi dita por outra pessoa. Em inglês, a gente usa alguns verbos que são chamados de reporting verbs, que são o verbo say ou tell. Então, alguém disse em português, traduzir esses dois verbos, os dois significam dizer, né? Em inglês, a gente tem um uso um pouquinho diferente, tá? Mas isso a gente vai ver mais ao longo das aulas, tá bom? Então, aqui mais um exemplo. No discurso direto, ou seja, o discurso que a própria pessoa falou, a gente pode usar de exemplo: I like ice cream. Eu gosto de sorvete. Agora, se você tiver que transmitir essa informação que eu te passei para outra pessoa, você vai dizer: ela disse que ela gosta de sorvete. Então, she says that she likes ice cream, tá? Essa é uma situação em que os tempos verbais se mantêm. Não é a situação mais comum, como a gente vai ver em outros exemplos. Mas aqui eu não preciso trocar o tempo verbal, somente a pessoa. Troquei o I pelo she, tá? O uso do that, ele é facultativo, tá? Eu poderia dizer só: ela disse, ela gosta de sorvete. Em português, isso não fica gramaticalmente perfeito, mas em inglês a gente poderia dizer: she says she likes ice cream, desculpa, mas o that ele seria opcional, tá? Mas normalmente no reported speech a gente usa o tempo verbal no passado. Então, como a gente faria isso? Eu digo I like ice cream. No reported speech, eu diria she said that she liked ice cream. Ok? Às vezes, a gente não precisa trocar esse tempo verbal do presente para o passado, do discurso direto para o discurso indireto, tá? Normalmente, a gente só não troca quando são o que a gente chama de general facts, né? Verdades absolutas, verdades de conhecimento, mas normalmente essa troca é feita. Então, aqui eu trouxe nesse slide os tempos verbais que a gente usa no direct speech
e no indirect, ou seja, no reported speech. Então, para a gente perceber que quando eu estou usando o discurso indireto, né, o discurso direto, eu estou falando na primeira pessoa, e quando eu estou reportando, falando, repetindo a frase de outra pessoa, eu preciso fazer uma adaptação desse tempo verbal. Vamos olhar só os 3 primeiros hoje, a gente não vai gravar todos eles de uma vez só. Eu não espero que vocês gravem, eu espero mais que agora vocês entendam o conceito, tá bom? Então, no present simple, eu digo I am exhausted. Eu estou dizendo, eu estou exausta. Para alguém dizer para outra pessoa que eu disse isso, ele tem que usar o past simple. Então, ali no exemplo, estamos com he said, mas eu sou mulher, então vamos usar o she. Então, she said that she was exhausted. Ela disse que ela estava exausta. Ok? Você está contando para alguém, reportando a alguém uma coisa que eu disse para você. No present continuous, I am studying. Eu passo para o past continuous para fazer o reported speech. Então, eu estou estudando. Se alguém for dizer o que eu disse, she told me that she was studying. Ela me disse que ela estava estudando. Lembrando que esse that entre parênteses significa que ele é opcional. Você não precisa incluí-lo. E na terceira frase, no past simple, I loved the concert. Eu amei o concerto, o show. Se alguém tiver que dizer que eu disse isso, né, reportar o que eu falei para uma terceira pessoa, vai usar o past perfect. Então, novamente, ali no exemplo, estamos usando o he, mas eu sou mulher, vamos trocar o he pelo she. Então, outra pessoa dizendo que eu disse, she told me that she had loved the concert. Então, ela me disse que ela adorara o concerto, que ela tinha adorado o concerto, ok? Concerto no sentido de show, tá? Hoje nós vamos ficar só com essas 3, só para a gente ir entendendo o conceito, o uso do reported speech, ok? Vamos voltar a falar disso nas próximas aulas, não precisam se preocupar, é uma matéria nova, mas não é uma matéria difícil. Usamos isso no nosso dia a dia, sempre. Alguém me disse alguma coisa e eu quero falar essa coisa para outra pessoa, tá bom? Agora a gente vai fazer os exercícios do livro da página 22, 23, 24 e 25. Somente na página 25 a gente tem exercício de reported speech. É só um pouquinho, como nós vamos voltar a falar nesse assunto, eu preferi trazer só uma noção geral hoje disso que a gente está começando a trabalhar, do reported speech, para que na próxima aula, aí sim, a gente desenvolva mais esse tema, ok? Então, vamos lá. Começando aqui pelo Reading Comprehension, na página 22 a gente tem o início do texto, tá? Então, comecem pela leitura do texto, façam a leitura, lembrando sempre o que eu digo todas as aulas, não se prendam nas palavras que não conhecem, tentem entender o sentido geral daquela oração, daquele parágrafo, e uma palavra ou outra que vocês percam, ela se encaixa no contexto. Se puderem consultar, é mais uma palavra que a gente traz para o nosso vocabulário. Aqui tem o final do texto, né, na página 23, e eu já juntei o pedacinho da 24, que finaliza esse texto, e aí sim vamos passar para os exercícios. Aqui na página 24, eu pulei de propósito a questão número 1 e não fiz a questão número 6, não botei para vocês, porque eram perguntas com respostas pessoais e fica mais difícil para a gente corrigir. Então, no número 2, você vai marcar a opção correta de acordo com o texto a respeito da cultura
oriental. Somente uma resposta correta. Na número 3, vamos marcar true or false, verdadeiro ou falso, para as seguintes frases abaixo, né? Relacionadas à cultura latina. No número 4, what is the African continent's characteristic which unites all the different people on Earth? Então, qual é a característica do continente africano que une todas as diferentes pessoas na Terra, tá? O que tem no continente africano que une a todos nós, tá bom? Resposta também no texto. E no número 5, nós vamos marcar a alternativa errada com relação à cultura africana. Observem que o exercício pede a alternativa errada, tá bom? 3 opções certas e somente uma errada. E aqui sim, na página 25, vamos começar a entender, né, aplicar esses conceitos de reported speech que a gente começou a ver hoje. Então, a gente tem um quadrinho com 2 exemplos. I spend most of my free time traveling around the world. He said. Então, qual deles aqui, ó, desculpa, e o número 2, he said that he spent most of his free time traveling around the world. Então, aqui eu tenho 2 formas, tá? Eu tenho um discurso direto e um discurso indireto. Então, aqui vocês podem responder em português. A letra A quer saber qual é o discurso direto e qual é o discurso indireto. A letra B quer saber o que acontece com o verbo spend no discurso indireto, no reported speech. E a letra C, quais outras diferenças que a gente pode apontar dentro desses 2 exemplos, ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês não encontrem dificuldade nesse primeiro contato com o Reported Speech, ok? Vamos voltar a falar nele. Não tenham tanto medo, é uma coisa fácil, é um assunto comum. Vocês não vão ter dificuldade de aplicar, porque nós já usamos no nosso dia a dia, tanto dentro do português quanto dentro do inglês. Mas se antes da próxima aula surgir alguma dúvida, pode me mandar por mensagem ou a gente tira na nossa aula online, ok? Por hoje é só. See you soon, guys. Bye, bye.